Olá, hoje é dia 2 de dezembro de 2015 e eu quero ensinar alguma coisa a vocês e quero pedir desculpas aos mais esclarecidos, às pessoas inteligentes, dotadas de um cérebro de bastante QI, para que não me chame de redundante, do óbvio. Mas eu digo isso porque tem coisas que às vezes nem os senhores mesmos sabem. Os senhores pensam que sabem, mas não sabem. Por exemplo, para ser juiz de direito, é necessário que a pessoa tenha a moral ilibada, isso é, a conduta dele. Quer dizer, ele não pode se embriagar em bar, ele tem que ter uma conduta ilibada, ele tem que se privar de muitas coisas para poder ser um juiz. E muito menos o caráter manchado, a nódoa no caráter ou qualquer crime, qualquer condenação mesmo paga. Nada, tem que ser limpíssimo, exclusivamente limpo. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho um colega de faculdade que foi desligado da escola de magistratura. E ele foi desligado porque descobriram que ele tinha um cheque sem fundos. Ele tinha um cheque sem fundo que voltou, embora ele tenha tudo pago, tudo certinho, voltou esse cheque. E por isso ele foi desligado. Mas eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Por exemplo, o Joaquim Barbosa, o ex-ministro Joaquim Barbosa, ele foi nomeado pelo Luiz Inácio Lula da Silva com a única finalidade de mantê-lo em liberdade. Inclusive, me dói na alma quando um operador do direito, uma pessoa que deveria saber das coisas, inclusive juízes, de saber que o ministro Joaquim Barbosa, ele não tinha o requisito essencial para ser juiz. Não é porque ele é negro, não é isso não, fora disso. Isso porque ele havia espancado a mulher lá em Minas Gerais, a primeira, a verdadeira mulher dele. Ele tem um registro de ocorrência de agressão. E por essa razão ele poderia ser muitas outras coisas, menos promotor de justiça e juiz de direito. Isso ele não pode ser. Porque o promotor de justiça, ele tem a nobre função de acusar todo mundo. Ele acusa quem ele quiser. Mas aí entra naquele rol: atira a primeira pedra quem não tiver pecados. Já pensou um promotor cheio de problemas? Né? Já pensou um juiz cheio de zica para julgar alguém? Imagine vocês, se chegasse lá no Supremo Tribunal Federal uma distribuição para o ministro Joaquim Barbosa de uma agressão à Lei Maria da Penha com recurso extraordinário. O que ele ia fazer? Como ele ia condenar essa pessoa se ele manter a condenação, no caso, né? Manter a condenação se ele também praticou isso? Deu para entender? Ele não poderia ser juiz. E por outro lado, ele fez um trabalho que ele enganou todo mundo, ele enganou a todos, mas não enganou a mim. Porque eu, quando tive a disciplina de Direito Administrativo na faculdade, eu não faltei um dia de aula, eu não perdi aulas. E existem autoridades no direito que perderam aula, porque eles não sabem disso. Por quê? Porque eu vejo todo mundo elogiar o Joaquim Barbosa, juízes, advogados, doutores, mestres. Ah, Joaquim Barbosa, ah, Joaquim Barbosa. Veja bem, por que ele não chamou o Lula ao processo? Se o juiz, ele tem o princípio da inércia, sim, mas ele poderia, aliás, poderia não, deveria chamar o Lula ao processo. Até porque o Lula foi denunciado pelo Amaral Gurgel, não, é o Roberto Gurgel, o então Procurador-Geral da República. O Roberto Gurgel deu um show de bola ali no processo do qual ele denunciou o Lula e toda a corja do mensalão. Mas o Joaquim Barbosa, ele aproveitou que ele é um homem negro e que o negro pode fazer o que quiser, que ninguém fala nada, pode gritar. Deus o livre um homem branco gritar lá no tribunal, a turma chama ele de louco.
Você quer ver uma coisa? Atenção, doutores, atenção vocês que criticam, paulistas, meus amigos paulistas. Vocês falam do Toffoli, o ministro Toffoli. Tudo bem, ele é petista, eu sei que todos os petistas são desonestos. Mas capacidade ele tem sim, isso nós não podemos negar. Eu tive vendo o currículo dele, tive analisando a vida dele. Ele se formou na USP. E quem se forma na USP é sem comentários. Ele é um doutor na essência. Só com a graduação. Eu não tenho nem o que falar. É um estudo integral na USP. E outra coisa, a Faculdade de Direito da USP, ela é isolada ali no Largo São Francisco. Ela não compactua com aquela cidade universitária onde aqueles marginais promovem a desordem contra a ordem pública. Então, o estudo do Toffoli, do ministro Toffoli, tem que ser muito respeitado. Isso vocês têm que respeitar. Não é porque ele é petista. Eu também sou avesso aos petistas. Mas, acima de tudo, eu sou honesto e justo e necessário. E eu quero o que é certo. Se ele estudou na USP, sem comentários. Aí eu não desabono quem nomeou ele a juiz, a ministro. Porque capacidade ele tem. Porque ele estudou na USP. Certo? Muito bem. Agora o Joaquim Barbosa, não digo que ele não tenha capacidade, não. Não é isso. O que ele não tem é moral ilibada. O Toffoli eu não vi nada que pese contra a conduta dele, né? Mas o Joaquim Barbosa tem. Tá bom? Tá bom? Pode investigar quem quiser. E assim, a gente quer ser honesto, justo e necessário. Bom, vamos pular isso agora. Agora eu vou por uma coisa. A polícia do estado de São Paulo sabe que se uma pessoa bloquear um logradouro público, esta pessoa está cometendo um crime, né? De cercear o direito de ir e vir do cidadão. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Muito bem. Como que ele vai tirar o meu direito de passar lá na Avenida Paulista se eu tenho o direito de fazer aquilo? Ele está me obstruindo. Então ele está cometendo crime. Ele está cometendo um tipo penal. E depois, a polícia, eu não vi a Polícia Civil lá. A Polícia Civil deveria estar lá. Tá? A Polícia Civil tinha que estar lá também na Paulista, não só a militar. Porque a Polícia Civil pode arrebentar o cara que ninguém fala nada. Inclusive aquele cearense que matou a menina aqui, ó, que a namorada dele do Ceará, que veio pra cá, ele veio atrás e matou. A polícia pisou na cabeça dele, a Polícia Civil pisou nas costas, na cabeça e algemou, ninguém falou nada. Ninguém, nenhum jornalista falou nada. Se fosse a militar, eles falavam, nossa senhora, ele não precisava ele pisar na cabeça para algemar o cara. Não estou defendendo o assassino, não é isso. Assassino tem que cumprir, mas tem que cumprir a lei. Deixa que ele vai responder pelo crime, não sapatear na cabeça dele. Muito bem. E eu também não vi a polícia lá. A Polícia Civil. Não é polícia? Precisa. Porque às vezes quando você não precisa, tem policial aí dando geral na rua, parando o carro, obstruindo, dando geral, busca pessoal, que não é da sua atribuição. Traduzindo em miúdos, para quem não sabe, não é competência da Polícia Militar dar busca pessoal pela fundada suspeita apenas. Isso é exclusivo da Polícia Militar. Está na lei. Muito bem, muito beleza. Só que eu vi a Polícia Militar lá se acochambrando. Ô, meu amigo, é crime, você está me desobedecendo. Pega o cara e algema. É menor? Algema ele. Porque os juízes de direito, os promotores de justiça, os delegados de polícia fazem gracinha e fazem da lei aquela massa que a criança usa para fazer o que ela quer. Uma hora ela quer um bonequinho, quer um cachorrinho, quer um bichinho. É isso que eles fazem da lei. Porque a súmula 11 ninguém cumpre. 2008, a súmula 11 do STF, a maior corte do Brasil, que muda até a Constituição, porque o STF tem o controle constitucional difuso e pode fazer, inclusive mudar a Constituição. Se ela lançou a súmula 11,
Por que os promotores não cumprem? Por que os juízes deixam o promotor fazer o que quer, não cumpre também? Aliás, os juízes que não cumprem, o promotor pede, mas só que ele pede com exigência, né? Até os promotores de justiça têm que saber que já o Estado tem que implementar meios para cumprir esta lei, porque quem não tem competência não se estabelece. Amém? Amém, promotores? Amém, juízes? Delegados? Quem mandou cair na besteira de prender o Maluf cheio de holofote? Naquele tempo tinha repórter com colete da Polícia Federal. Eu não sabia quem era a Polícia Federal, quem era repórter da Globo. Então, veja que coisa. A partir daí surgiu a súmula 11, do glorioso maior ministro que eu conheço lá da corte, que eu não vou falar o nome dele aqui, porque tem gente que é idiota, pode pensar que só pode ser ele. Mas ele está certíssimo, eu admiro, é um dos melhores juízes do Brasil esse aí. Eu gosto dele, eu gosto do trabalho dele, muito bom. Então, a despeito de ser ato infracional, que vai na delegacia, ele solta nada. O juiz solta quem ele quer. Todo mundo sabe disso, o juiz sabe disso. Até o juiz falou, eu prendo e solto quem eu quero. Aí o tribunal tem me apoiado. É assim que funciona, tá? Muito bem. Agora, pulando já para frente, veja uma coisa. O Lula, ele tomou emprestado uma quantia de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares para pagar 600 bilhões. Isso quer dizer que ele aumentou a dívida do Brasil 4 vezes mais. Hoje ela está no mínimo, eu não estou acompanhando, mas deve estar pelo menos 8 vezes mais. Muito bom. O Brasil não consegue pagar a dívida. Se vender o Brasil hoje no leilão, olha, vamos fazer um leilão do Brasil, vamos leiloar o Brasil inteirinho, de norte a sul, de Oiapoque a Chuí, de Barra do Chuí ao Jaguarão, da Barra do Seixas à Serra de Contamana, da Ponta do Seixas à Serra de Contamana. Vamos leiloar o Brasil? Vamos. Se leiloar o Brasil hoje, o preço que ele é arrematado não vai pagar a dívida que o Brasil inteiro deve, não vai pagar a dívida. O Brasil é igual um caminhão na mão de um caminhoneiro, vamos dizer, ele comprou um caminhão fiado em 100 meses para pagar, um caminhão novinho, tal, financiado, e tem seguro, tem tudo, porque devagarinho ele paga aquele caminhão. Então, daqui 10 anos, mais ou menos, se tudo correr bem, daqui 5 anos, ele trabalhando todo dia, ele vai ter um capital na mão, um caminhãozão grandão, pago. Se ladrão não atacá-lo, se ele não acontecer nenhum desastre, ele não bater o caminhão, e tudo der certinho, ele paga aquele caminhão e vai ter um capital na mão. O Brasil também está assim. Se entrar um presidente honesto, ele vai pagando a dívida até que a gente saia desse lodo. Só que o povo brasileiro, me desculpa, hein? A maioria é burra. O povo, a maioria é burra. Se entrar um cara legal agora que vai fazer isso, vai ter que apertar um pouquinho o cinto, né, tal. Aí eles vão achar ruim. Porque eu vi a turma falar, o Lula apareceu com dinheiro. Ora as bolas. Se eu for lá no banco, agora no Banco do Brasil, tem 100 mil reais à minha disposição. Eu vou lá e tiro. Aquele 100, não sei se vai virar 200 para me pagar, em 60, sei lá quanto tempo, em 50 meses, aliás, é por aí, eu pago, eu vou ficar com essa maldita dívida, certo? Aí a turma vai dizer, nossa, o doutor Euclides é gente finíssima, ele arrumou 100 mil reais, mas já pensou se eu pudesse transferir essa dívida para um laranja, igual o Lula vai fazer? O coitado do laranja que ia pagar o pato. Aí não ia ter dinheiro, ia ter só conta para pagar, não é mesmo? Porque o dinheiro o Lula já gastou tudo. Até aquela banda de dólares que tinha ali no Tesouro Central, no Tesouro do Brasil, me parece que já gastaram aquele dinheiro. Deram dinheiro para todo mundo, fizeram o Porto Mariel lá em Cuba, deu dinheiro para diversos países, e agora falta dinheiro para doentes, falta dinheiro para aposentar quem merece ser aposentado, falta dinheiro para tudo, e precisa cobrar CPMF, Dona Dilma sem vergonha, aí esse ministro Levi também sem vergonha, um homem de grande competência lá no Bradesco, mas agora vem fazer sem vergonhice aí no Ministério da Fazenda. É uma sem vergonhice total. Aí vocês falam, mas Euclides, e você? Eu faço.
Se o poder estiver na minha mão, eu faço porque eu já fiz. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Eu, como um simples soldadinho, eu garanti a segurança aqui em Mogi das Cruzes, eu reduzi a criminalidade em 45%. Se vocês acreditarem na grande força criadora do universo, aí eu digo aos senhores que fui eu e Deus. Se você não acreditar, você achar que é ateu, não tem nada, que manda em nada, então foi eu sozinho. Amém? Amém quer dizer assim seja, né? Tá? Não é nada de religião também não, para você que é ateu. Muito bom. Eu faço, tanto é que eu tenho as ideias. Muitas ideias que eu já dei para o prefeito aqui da cidade há 10 anos atrás está sendo feito agora. Agora que eles caíram a ficha. Agora que as autoridades de Mogi caiu a ficha que aquela lei que eu fiz para armar a guarda em 2005, em 2009, fiz 2005 e 2009 de novo. Eles estão usando agora. Agora que caiu a ficha. Agora que caiu a ficha deles. Aquele desvio que tem na estrada Mogi Suzano, que sai na perimetral da marginal da estrada de ferro, eu dei a ideia desde o começo de 2009. Agora que caiu a ficha e agora que está funcionando. E vocês vejam que ajuda, né? Eu já previa isso antes. Tem muitas outras ideias, muitas outras que eu passei para eles. A lei do pipa, que eles não fazem. Então, se eu tivesse lá, eu fazia tudo isso dentro da lei, sem machucar ninguém. Só ia ser machucado quem descumprisse a lei. Por exemplo, um pai que deixasse seu filho soltar pipa na rua, ele ia pagar uma multa. Se não pagasse, de novo, se tornava desobediência até o cara ir preso pela desobediência. Não pela dívida. A dívida não leva ninguém preso. A desobediência da autoridade. Aí ele está desobedecendo um servidor público, ele vai ter que pagar por isso. Eu sei como fazer. Eu sei como fazer tudo isso. Por isso que eu digo aquele jargão. Se alguém de vocês tiver o esclarecimento suficiente para evitar que eu lhe demonstre os princípios mais elementares de qualquer natureza, vocês acharão em mim um homem menos apressado em defender suas opiniões particulares do que um sossegado amigo da verdade, pronto a confessar seus erros. Pessoal, goodbye, Yellow Brick Hall. Vocês também vão aprender a falar inglês.